Santo Evangelho segundo Marcos 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia Pedro o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só a Jesus com eles. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram, dizendo: Porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo Jesus, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e lhe fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas que é que discutis com eles. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes. Vai edificando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo, disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo, o endemoniado por terra revolvia-se e, escumando, perguntou Jesus ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, gritando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, gritando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? Disse-lhe Jesus: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos
e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão. Morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogar a Jesus. Chegando a Cafarnaum e entrando na casa, perguntou-lhe: que estavas vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Lançando mão de um menino, Jesus pôs no meio deles e, tomando nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não segue a nós. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fosse que lhe colocasse ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares com um só pé, do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada dízimo será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Segundo Evangelho, Marcos 10. E levantando-se Jesus dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Aproximando-se de Jesus os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas Jesus, respondendo, disse: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e deixá-la. Jesus, respondendo, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações, pois deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e unir-se-á a sua mulher. Serão dois numa só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogar a Jesus acerca disto mesmo. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. E lhe traziam meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim. Não os impeçais, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhe as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, que Jesus falou. Tornando a falar, disse-lhe: filhos, como difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a lhe dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mães, ou irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E eles iam pelo caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou a lhe dizer as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios,
e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Jesus lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Lhe disseram a Jesus: Podemos. Jesus, porém, lhe disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. Sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, deles se assenhorearam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, glória, aleluia, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Que maravilha. Olha só. O cego gritou, Jesus fez que não ouviu. Para ver a intenção do cego, se ele ia desistir. Aleluias. Mas ele perseverou e gritou novamente. E ainda os discípulos repreendeu ele, mas ele insistiu. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Amém.